Olá, sejam bem-vindos nessa aula. Vamos aprender a fazer aqui a massa de rosti do tipo purê. E você consegue fazer a massa da rosti do tipo purê com a batata florão e com a batata inglesa. Não recomendo fazer com a batata asterix. Então, vamos recapitular o tempo de cozimento para fazer a massa do tipo purê. Ao colocar as batatas na panela de pressão, ao pegar a pressão, você já pode desligar. Não deixe nem 5 minutos e muito menos 10 minutos. Lembrando que a batata inglesa e a batata florão, na sua composição, já tem bastante água. A batata florão tem um pouco menos do que a lavada. Então deixe sair um pouco da pressão da panela ou retire com cuidado e não deixe a sua batata imersa em água. Se possível, de imediato, coloque elas em um escorredor. Pode ser o escorredor de macarrão. Diferente da outra massa, essa deve ser amassada ainda quente, que é mais fácil o amassamento. E atenção para um detalhe: você não deve bater a massa, somente amassar com leveza, de forma que a textura da massa seja parecida com a textura de uma polenta para fritar. E o melhor momento para temperar essa massa é antes de amassar. Após amassar, pode cobrir com um pano de prato e deixar descansar na geladeira. Assim como a massa ralada, o melhor momento para usar a massa de purê é no dia seguinte do preparo. E o que fazer caso a batata passe do ponto de cozimento? O processo se parece com o da outra massa, mas tem alguns detalhes. Ao notar que passou do tempo, você já terá que executar essa técnica, pois é certo que a batata não vai ficar boa. A textura dessa massa não vai dar certo. E nesse caso, você pode temperar depois. Então, quando você perceber que o tempo já passou, você vai retirar as batatas da panela, você vai amassar ela normalmente, sem tempero nesse caso, porque você já sabe que passou do tempo, ou seja, ela já tá mole. Você vai posicionar essa massa da batata no centro do pano de prato. Vai fazer uma trouxinha com esse pano de prato e vai retirar toda a água e o amido possível que tiver nessa massa. Essa água e esse amido em excesso é o que faz desandar a massa de purê, que deixa muito mole e uma apresentação estranha. Após terminar essa parte, o processo segue o mesmo. Agora você já pode temperar a sua massa de batata. Lembrando que você não deve guardar a sua batata em um pote usando uma tampa. Guarde sempre usando um pano de prato para cobrir, pois pode azedar quando você usa tampa. E a forma de temperar essa massa é a mesma da outra: açafrão, sal e orégano a gosto. E no caso dessa massa, eu reforço a observação que eu fiz da massa ralada. Não acrescente margarina, nem manteiga, nem azeite, nem nada que possa desandar a sua massa. Pronto, nesse momento a sua massa de batata em forma de purê já está pronta. Vamos para a próxima aula?